Boa noite, queridos e queridas. Vim trazer informações sobre a nossa aula semipresencial de hoje. Diferente das nossas aulas anteriores, tanto a aula presencial quanto a semipresencial, nosso encontro de hoje ele vai ser baseado em metodologias ativas. A ideia é facilitar com que você fixe melhor o conteúdo da nossa última discussão, a da nossa aula passada, né? Especialmente a diferenciação entre os 3 tipos básicos de teorias que a gente viu. Você lembra delas, né? Teorias dos traços, teorias comportamentais e teorias contingenciais. Essa atividade que você vai fazer hoje se chama mapa conceitual. Você já ouviu falar de mapa conceitual? Calma que eu vou explicar. Primeiro, eu vou dar uma explicação geral sobre o mapa conceitual. Depois eu vou especificar você como criar mapas conceituais, ok? Quando você participou da nossa última aula, possivelmente com aquele tanto de informação que a gente discutiu, deve ter ficado um monte de ideia diferente na sua cabeça, certo? De lá pra cá, possivelmente, isso tenha se tornado um emaranhado de ideias, até confusas talvez na sua cabeça, e é necessário que a gente organize isso direitinho. O mapa conceitual é uma maneira visual, né, de organizar essas ideias. Especificamente, ele vai tratar da ligação entre as ideias, e isso facilita muito com que a gente memorize mais facilmente, internalize isso de maneira mais fácil. Você pode fazer isso no bom e velho papel e caneta, ou então no computador, usando até o bom e velho Paint também, tá? A gente tem uma série de formas de fazer isso. Basicamente, o mapa conceitual ele é constituído de 3 elementos básicos. Formas, que podem ser caixas, também são chamadas de caixas, ou de círculos, elipse, a forma que você quiser. Setas e textos. Como funciona? Quando a gente fala em formas, a gente está falando de onde a gente vai colocar os conceitos, as ideias-chave que a gente vai trabalhar. Na verdade, que a gente trabalhou na aula passada, mas que a gente vai organizar aqui. As setas indicam que há uma ligação entre essas ideias, entre esses conceitos-chave. E quando a gente fala os textos vão servir para explicar esses conceitos, né? Quando esse texto estiver dentro das caixas. E também para explicar as ligações entre esses conceitos, quando esse texto estiver entre as setas. Xiii, professora, eu não estou entendendo isso direito. Calma. Para começar, você precisa identificar qual é o conceito-chave da aula passada. O que você acha? Você pode pensar numa série de pontos. Por exemplo, teorias básicas de liderança, se você quiser ser mais específico. Se você quiser ser mais abrangente, mais amplo, você pode colocar liderança. E aí pegar até os conteúdos que a gente viu na aula anterior, né? Sobre o que é liderança, as diferentes conceituações de liderança, a importância de estudar liderança, aquelas 3 perguntas, e também sobre as 3 teorias básicas de liderança. Mas se quiser ser mais específico, pode fazer apenas da nossa aula passada sobre as 3 teorias básicas de liderança. Então, digamos que a nossa ideia-chave, né, ou seja, o nosso conceito-chave da aula passada, sejam essas 3 teorias básicas de liderança. A ideia é você mapear tudo o que você lembra, tudo o que você sabe sobre essas 3 teorias. E a partir daí, organizar no mapa mental. Para também não dar o ouro inteiro, não explicar tudo para vocês sobre a aula passada, né? Porque senão eu vou deixar de ser metodologia ativa, deixar de ser um método ativo. Eu vou dar um outro exemplo que eu encontrei na internet para ficar mais fácil e vou apresentar um mapa conceitual de um mapa conceitual. Vamos lá. O primeiro ponto que vocês têm que pensar, como eu coloquei, é o conceito-chave. Nesse caso, o conceito-chave é um mapa conceitual, ou no caso, os mapas conceituais. Podem observar que dentro dessa caixa tem escrito mapas conceituais e que ela tem ligações a partir de setas com outras caixas. Vocês conseguem identificar isso aqui, correto? Por exemplo, mapas conceituais estão ligados tanto a conceitos quanto a proposições, ok? Então, mapas conceituais tem uma setinha logo abaixo dele, um tracinho, não é isso? E escrita a palavra apresentam, ou seja, esse texto após a caixa, ele já vai dar uma ideia pra gente dessa ligação com as outras 2 caixas. Vamos ler para ficar mais fácil. Mapas conceituais apresentam conceitos e proposições, ou seja, essa ideia inicial é mostrar que mapas conceituais são formados de conceitos e também de proposições. Mas o que são conceitos? É só a gente olhar as setinhas abaixo dessa palavra. Então vamos lá.
Conceitos, eles ficam em caixas, como a gente está vendo essas caixinhas verdes. Conceitos são substantivos ou locuções substantivas, ou seja, são palavras que a gente vai utilizar. A gente pode até explicar também o conceito específico, não apenas colocar o nome, já é um ajuste nesse mapa conceitual. Então, os conceitos são relacionados por ligações, né, essas setinhas, que servem para formar proposições. E o que são essas proposições? Proposições são definidas como conceitos relacionados por uma ligação. Será que ficou claro para você? A ideia é pegar o que a gente sabe sobre mapas conceituais aqui, né? Do que eles são formados, cada um dos elementos que eles são formados e o que significa cada um desses elementos. Olha esse aqui, que eu também encontrei na internet. Pronomes. Digamos que os pronomes sejam o nosso conceito-chave da nossa aula. O que são pronomes? Pá, a definiçãozinha logo embaixo, na caixa abaixo. Palavra que substitui um substantivo ou qualquer outro sintagma nominal. Ou seja, aqui a gente já tem a definição do que é pronome. Só que não é só definir o que é pronome. A gente pode colocar, né, o que compõe, os tipos de pronomes. Então, quais são esses pronomes? Pronome possessivo, pronome relativo, pronomes demonstrativos, indefinidos e interrogativos. E o significado de cada um deles. Então, identificou? A gente pode colocar teorias de liderança, o que é liderança lá em cima, explicar o que é, e aí colocar as 3 teorias distintas de liderança, né? E colocar as principais características de cada uma delas, as principais vantagens ou defeitos de cada uma delas, aí fica a seu critério, fica por sua conta, para que você consiga diferenciá-las, mas ao mesmo tempo encontrar a ligação entre elas. Será que você consegue? Qualquer dúvida, pode contar comigo. Até a nossa próxima aula.